eu vou ajustar esse tecido para ficar certinho na largura. Depois, com a blusa que eu vou usar como molde, eu vou ajustá-la ao tecido. E ali você tem que esticar toda essa blusa para ficar certinho ao tecido. E depois eu vou demarcar os ombros, fazendo marcação em pontilhados. O decote eu vou deixar do mesmo jeito. A cava dessa blusa. E a lateral eu vou deixar 2 dedinhos mais largo. E também o comprimento da blusa eu também vou deixar maior. Depois de marcado, você vai cortar. E antes de cortar, pode observar que eu alfinetei todo o tecido para não ficar saindo do lugar. Depois, com a parte da frente cortada, eu vou usar como molde para cortar a parte das costas. Então, novamente, eu vou ajustar o tecido e vou cortar a parte das costas. Como vocês sabem, os ombros na parte das costas é maior do que na parte da frente. Então, ali eu só estou cortando a lateral, o comprimento e o decote ali na parte das costas eu vou corrigir. Vou conferir ali ombro com ombro para ver se estão na mesma largura e vou corrigir ali o corte. Depois que eu cortei, eu vou cortar agora o revel na parte da frente. Esse revel eu estou colocando porque eu não tinha malha, nenhum tecido para fazer o forro, pois ele é um tecido de crepe e precisaria pelo menos de um forro na frente. Então, eu utilizei o mesmo tecido para fazer o revel. Eu dobrei o tecido ao meio e ajustei também a blusa ao meio. Estou fazendo a marcação para ficar o mesmo sentido do decote. E depois, eu alfinetei para o tecido não sair do lugar e vou cortar. E vai ficar assim. Quando for colocar, vai eu colocar o direito com o direito do tecido. E agora chegou o momento de fazer o corte das mangas. Então, com a cava da manga, eu estou demarcando ali. Já alfinetei o tecido para ele não escorregar. Vou conferir com a parte cortada da cava, para ver se estão no mesmo tamanho. E eu sempre deixo um pouquinho maior. Depois eu corto com o mesmo que eu já cortei um, eu vou usar como molde para cortar o outro. A manga ali eu estou demarcando e vou cortar. Essa manga, a intenção é para ela ficar bem curtinha. Alfinetei o tecido e é só cortar. A parte do revel das costas vai seguir o mesmo modelo da parte da frente. E agora eu estou costurando o revel na parte da frente. Então ali eu alfinetei todo esse revel na parte da frente e estou fazendo a costura. Coloquei o direito com o direito do tecido, né? Depois que eu fiz a costura, eu vou fazer piques, principalmente ali ao meio, só para auxiliar na hora que eu for desvirar, mesmo sabendo que esse tecido é um tecido fininho e não haveria tantos problemas assim na hora que eu for desvirar. Depois de feito o piques, eu vou fazer o pesponto, puxando para o lado do revel. Este método de fazer a costura do revel eu sigo para todas as blusas que já tem aqui no canal. Então ali você vai fazendo a costura e um pesponto pelo lado do revel. Depois de costurado o revel, eu vou fazer o acabamento do revel. Eu poderia fazer no ponto em zigue-zague, porém eu resolvi fazer o ponto de lenço. Aqui no canal tem vídeo ensinando como fazer esse ponto de lenço, que também é muito simples de fazer. Então ali eu já estou dobrando o tecido para iniciar
a costura do ponto de lenço na barrinha do revel. E ali eu segui a costura, já que o decote é em V, no revel também eu fiz essa costura em V. E vai ficar assim a primeira costura. Depois é só cortar aquela sobrinha de tecido que ficou ali. E refazer a costura continuando o ponto de lenço. Agora chegou o momento de costurar o revel na parte das costas. Eu segui o mesmo método da parte da frente. Eu alfinetei todo esse revel. E vou fazer a costura. Depois que eu costurei, eu novamente fiz os piques, como eu tinha feito na parte da frente. Com muito cuidado para não danificar o tecido. O pesponto pelo lado do revel. E o ponto de lenço na barrinha desse revel na parte das costas. Então, você vai ajustando o tecido e vai fazendo a costura. A primeira costura do ponto de lenço. Depois que eu costurei o revel na parte da frente e na parte das costas, eu vou fazer uma costura francesa, começando pelos ombros. Então, ali eu alfinetei os ombros, estiquei e abri o revel e vou fazer uma costura reta pelo lado direito. Também aqui no canal tem um vídeo específico ensinando como fazer costura francesa. Todos esses links vão estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou costurar os dois ombros. Depois que eu costurei, eu vou cortar e corrigir aquele excesso de tecido acima dos ombros, da costura dos ombros. E depois você vai desvirar para o lado avesso e terminar essa costura francesa nos ombros. Feito isso, chegou o momento de colocar e aplicar as mangas à blusa. Mas antes de colocar, você pode fechar na lateral e ver se a cava da manga, os ombros estão de acordo com o seu tamanho. Se estiver, você vai abrir novamente e vai colocar as mangas ainda com a blusa aberta, se você quiser. Se não, pode colocar essas mangas com a blusa fechada. Aqui tem vídeo aqui no canal que eu explico e coloco também mangas com a blusa fechada. E ali eu só estou alfinetando toda essa manga, a blusa. E depois de alfinetado, você vai fazer a costura para prender essa manga na blusa. Você vai fazer uma costura reta. Todos os cortes de roupas que eu faço, eu sempre provo e sempre tem ajustes nos ombros, nas cavas, na lateral, que isso é muito normal. Já que eu não trabalho com modelagem, não corto minhas roupas com modelagem, corto por outra roupa, as roupas sempre variam de acordo com o tecido. Então, é muito importante fazer a prova da roupa. Depois que eu preguei a manga com a costura reta, eu estou fazendo o acabamento com o zigue-zague. E agora,
Na barrinha da manga, eu também vou fazer um ponto de lenço, para ficar uma costura bem delicada. Essa é a continuação do ponto ainda da barrinha da manga, em que eu vou cortar o excesso de tecido. E vou terminar a costura da bainha e lenço. Pronto, depois de aplicar as mangas, eu vou fechar a lateral e continuar a costura francesa, costurando pelo lado direito do tecido. Depois que você fechar as laterais da blusa, novamente você vai provar e conferir se está tudo certinho, porque a partir daí será finalizado esta blusa. Depois de feito a costura nas laterais e provado, você vai cortar aquele excesso de tecido que fica ali na lateral, deixando uma sobrinha de tecido bem fininha. Depois de cortado, você vai desvirar para o lado avesso. E vai terminar essa costura francesa na lateral. Eu acho maravilhoso essa costura francesa, porque além de economizar linha, no meu caso que eu faço o acabamento com zigue-zague, deixa o acabamento muito perfeito. Depois que eu fiz a costura francesa nas laterais, eu vou agora corrigir a barrinha dessa blusa. E como sempre, fica sempre uma indiferença, e como esse tecido é muito escorregadio, vai acontecer isso. Então ali eu alfinetei a lateral para não escorregar e ficar certinho, e agora eu só vou corrigir ali fazendo um corte reto. Depois de feito o corte, eu vou fazer um pesponto ali naquela parte ali, porque como eu cortei a parte do retrocesso, é normal que aquela costura vai ficar se abrindo ali na lateral. Eu estou só reforçando o retrocesso. E vou fazer um ponto de 0,5 por 0,5 centímetro e vou direto na máquina. E como eu sempre digo, se você não tiver essa confiança de fazer o ponto assim direto na máquina, principalmente com esse tecido, alinhave, porque vai ser bem melhor fazer esse ponto direto na máquina. Então ali eu vou dobrando, ajustando o tecido e fazendo a costura. E assim finalizamos essa blusa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.